Então, pessoal, já criei aqui a interface, né? Lembrando que se alguém tem dúvidas sobre interface propriamente dita, aí dá uma olhadinha lá nos meus videoaulas anteriores, onde eu ensino o que é interface e tudo mais. Então aqui a gente está indo mais direto ao ponto, tá? Até porque senão a gente não sai do chão, né? Então olha só. Agora sim a gente vai criar uma classe que vai implementar aquela interface, tá ok? Então dá o nome de professor, DAO, para a gente saber depois lá na frente que esse veio do DAO, né? E vou botar aqui implementa, tá? Tá só implementa, porque aí eu sei que é a classe que veio do DAO que implementa a interface, tá ok? Vamos lá. Depois vocês vão ver, pessoal, algo fantástico com relação ao CDI aqui. Vocês vão ver que loucura que é. Mas enfim, então o que a gente vai fazer? A gente vai implementar implements. Quem que a gente vai implementar? O meu professor DAO Interface. O meu professor DAO Interface. Certo? Beleza. Claro que ele vai dar o erro, por quê? Porque a gente está implementando, e por isso que eu dei o implement, porque ele é implements, né? Olha só, por quê? Porque eu estou implementando e ele tem várias classes lá dentro, a gente não tá implementando esses métodos que ele pede. Então a gente dá ok, e agora sim ele traz aqui para a gente implementar todos aqueles métodos ali que ele está me pedindo, tá certo, pessoal? E aqui agora que entra a parte bacana, pessoal, aqui que a gente faz a coisa realmente acontecer, tá ok? E não é necessário nesse primeiro momento, mas a gente já vai fazer aqui, que já vai ficar pronto lá para frente. Então, estão vendo que nós temos aqui um JPA, certo? Estão vendo aqui? Nós temos esse JPA aqui, que no caso aqui está projeto 4 final. Eu vou dar um nome para ele aqui de persistência unit. Persistência unit, certo? Beleza, tá esse cara aqui. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui no nosso código aqui, a gente vai então agora informar para ele, né, que a gente vai estar trabalhando com esse cara aqui, certo? Com essa unit de persistência, que dentro dela tem o que? Tem o Hibernate, tem esse cara aqui e tudo mais. Como eu só tenho só uma, né, não precisaria nem colocar, certo? Mas a gente vai botar aqui para ficar bem entendível e legível o que a gente pretende fazer aqui, tá ok? Então, vamos começar trabalhando com annotations aqui. Então eu tenho aqui o persistence context. Persistence context. Esse cara aqui, então, o que a gente vai dizer para ele? Eu vou dizer então que nós vamos estar trabalhando com uma unidade de persistência. E aí eu vou dizer para ele qual que é o nome dessa unidade. Então, unit name. E aí eu vou botar aqui exatamente aquele que nós definimos aqui, que é esse cara aqui. Ctrl V. Ok? Vamos dar um Ctrl Shift O para ele já importar aqui. Ó, vejo que ele já importou a unidade de persistência lá em cima. Não vai ponto e vírgula, tá certo? Porque é uma anotação aqui. Ok? Beleza. Então aqui já informei para ele. E quem é que é o responsável, pessoal, por gerenciar toda essa parte aqui do banco de dados? Quem que tem a capacidade, por exemplo, de ir lá, de gravar, de excluir, de alterar, de buscar, manipular o meu banco de dados? Quem que é o responsável? É uma classe chamada Entity Manager. Até vamos criar aqui um private, aqui, ó, privado, Entity Manager. Ok? Eu sempre faço assim, Entity Manager. Eu crio então o objeto dela então só com a primeira letra em minúscula, tá? Esse cara aqui, pessoal, vai fazer absolutamente tudo aí dentro da nossa aplicação, absolutamente tudo, tá? Beleza? Vamos Ctrl Shift O para ele já importar. Fica fácil esse Ctrl Shift O, né?
E agora a gente vai começar simplesmente a implementar isso aqui tudo, tá ok? Veja que ele está com o override para sobrescrever, né? E aí o primeiro que nós temos aqui, o que, que é? É o salvar. Então já vamos implementar esse nosso salvar. Ele vai ter que retornar alguma coisa, né? Então, o que, que ele vai fazer aqui, pessoal? Só botar aqui então, professor Neri. O que, que ele vai fazer aqui, afinal de contas? Então, nós vamos criar uma query aqui. Aliás, vou fazer diferente aqui. Vamos pegar simplesmente esse nosso Entity Manager aqui que nós criamos. Acho que a gente criou aqui um Entity Manager, certo? Nós criamos ele. Vamos mandar então ele persistir. Persist. E vou passar um objeto. Que objeto que eu vou passar para ele vai ser o meu próprio professor model. Que a gente vai estar recebendo como parâmetro. Certo? Beleza? E aqui, o que, que eu vou retornar? Eu vou retornar, então, uma lista. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente retornar esse meu professor aqui, model. Ou seja, eu persisto ele e retorno esse cara. Ctrl S. E agora, este atualizar, que na verdade o alterar, ele é um atualizar, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar o meu professor model, criamos um objeto professor model, e aí eu gosto de dar o nome aqui de merge, por quê? Porque ele, o que a minha entidade vai fazer aqui? É o meu entity manager, que a gente criou aqui, manager, ele vai justamente fazer um merge aqui. Esse merge aqui, pessoal, ele vai estar atualizando o meu professor model. É só isso, pessoal. Veja que nós não temos praticamente nada de trabalho aqui. Por isso ele abstrai muita coisa, pessoal. Então o que ele vai fazer? Ele faz essa atualização, e aí depois que ele fez essa atualização, a gente vai fazer o que? A gente vai mandar persistir. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, no salvar aqui em cima, estão vendo? Aí eu vou dar um Ctrl V aqui, Ctrl C, e vou colar esse cara aqui embaixo. Professor, claro que daí aqui tem que ser esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui, certo? Beleza pura? Bueno, vamos fazer agora esse nosso amigo excluir. Como é que vai ser esse nosso excluir? Vai ser quase a mesma coisa, tá? Até eu vou criar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V aqui, que é para a gente não perder tempo com isso. Então o que nós vamos ter, pessoal? A gente vai ter aqui a mesma coisa, professor model, aí professor model merge, entidade, vai fazer o quê? Vai fazer um merge, certo? Ou seja, ele vai estar, ele vai excluir, certo? E aqui embaixo, a única coisa que a gente vai fazer é que em vez de a gente mandar persistir, a gente vai mandar remover. Então, remove. Beleza. Tá? Falta fazer... falta o nosso lista aqui ainda. Bom, pessoal, o nosso lista, o que nós vamos fazer? Vamos apagar tudo isso aqui por enquanto. Vamos mostrar só o return null aqui. Que, na verdade, o return vai ter que ser diferente, tá? Ele vai ter que retornar a minha lista. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma query aqui. Vamos criar uma query aqui. Vou dar o nome aqui de query. Eu sempre faço assim, tá? Query. Vamos fazer então com que a minha entidade, minha entity manager, aqui, ponto, ela cria uma query. Por quê, pessoal? Porque aqui a gente vai create query. Então aqui a gente vai passar aqui o nosso critério. Da onde que nós vamos buscar os dados? A princípio a gente vai fazer com que ele traga todos os registros, né? Da onde que ele vai buscar? De que lugar que ele vai buscar? Veja que aqui nós temos, deixa eu ver aqui, nós temos no nosso professor model, nós temos que algum lugar que indica que tabela que é tabela professor, certo? Essa tabela professor está em qual classe? Está na classe professor model. Então, pessoal, nós não referenciamos a tabela em si, a gente referencia a classe, que por sua vez essa classe tem uma entidade aqui que está indicando que tabela que ela é. Então, é para a classe que a gente faz aqui essa ligação. Então, from
professor, opa, onde está aqui? From professor model. Pessoal, é isso aqui que é legal, porque eu não estou lidando com banco de dados diretamente, não, eu estou lidando com as classes, e as classes é que fazem essa ligação. Da onde tem que importar é do Java X Persistence, ok? Não pode trocar as bolas aqui para depois não ter problema. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou retornar então? Em vez de retornar no que eu quero retornar justamente essa lista. Então, eu vou pegar essa minha query aqui, essa minha query que nós criamos, e aí vou dar aqui um get result list. Aí ele vai me retornar então a lista, vai me retornar toda essa lista, ok? Isso aqui é importante porque nós vamos ter que, por exemplo, quando abrir lá, lá no browser a lista de professores, né? Da onde que ele vai buscar? Como ele vai pegar? Através desse cara aqui, certo? Que vai ter um critério aqui e vai lá buscar da tabela professor model e vai trazer aqui para esse cara aqui. Então, pessoal, é muito abstraído. É muito, quem assistiu os meus cursos anteriores de Java para Web, nós fazíamos um monte de códigos e um monte de códigos. Até para a gente sumir esse amarelinho aqui, só vamos dar aqui se não me engano é já esqueci aqui, super warnings, se não me engano é isso. A gente só bota aqui um checked. É isso aqui mesmo. Beleza, então pessoal, é isso. Já criamos então aqui o nosso professor DAO Implement. Um abraço, até mais e tchau.